Legislação arquivística. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Políticos e Privados. Esse ato legal contém conceitos e definições que regulam questões fundamentais no gerenciamento do acervo arquivístico público e privado. Lei 8.559, Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 1. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Artigo 3º. Considera-se gestão de documento o conjunto de procedimentos e operações e técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 9º. A eliminação dos documentos produzidos na instituição pública de caráter público será realizada mediante a autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Artigo 10. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, regulamenta a Lei 8.159, em 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Artigo 1º. Conselho Nacional de Arquivo, CONARC, órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial dos arquivos, aos documentos de arquivos. Ai, meu Deus. Decreto 10.148, de 2 de dezembro de 2019. Instituição de Comissão de Coordenação de Sistema de Gestão, Documentos e Arquivos da Administração Pública. A Federação dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, subcomissões, coordenação de sistemas de gestão de documentos e arquivos. Da Administração Pública Federal, o Conselho Nacional de Arquivos e da outras providências. Lei Federal 7.627. A Lei número 7.627, de dezembro de 1987, dispõe sobre a eliminação de atos findos aos órgãos da Justiça do Trabalho e de outras proveniências. Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º do inciso 2, no terceiro parágrafo federal, altera a lei de número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a lei número 11.111, de 5 de maio de 2005. É um dispositivo da lei número 8.149, de 8 de janeiro de 1998, e da outras proveniências. Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas das condutas e atividades lesivas ao ambiente e de outras proveniências. Resoluções número 22, dispõe sobre diretrizes para avaliação de documentos e instituições de saúde. Resolução número 10 da CONAC dispõe sobre a adoção de símbolos de ISO sinaléticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem.
de documentos arquivísticos. Resoluções número 5 de 30 de setembro de 1996 dispõe sobre a aplicação de editais para a eliminação de documentos nos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Resolução 7 de 20 de maio de 1997 dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do poder público. Lei número 13.787, de 27 de dezembro de 2018, dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informativos para guardar o armazenamento em museu de prontuários de pacientes. Conselho Federal de Medicina, resolução CFM número 2279, de 30 de julho de 2020, adota instrumentos técnicos da gestão de documentos de arquivo dos Conselhos de Medicina. Resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito de órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SIDA. Número 42. A resolução número 42, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre a análise do papel reciclado no Brasil para a produção de documentos arquivísticos. Resoluções do CONAC. Resolução número 44, de 14 de fevereiro de 2020. Dá nova redação aos artigos 1, 2, 3, respectivos anexo 1, 2, 3 da Resolução 40, de 9 de dezembro de 2014. Resoluções número 1821/2007 aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas de informatizado para guardar manuseio de documentos prontuários dos pacientes autorizados a eliminação do papel e a troca da informação identificada à saúde. Eu nunca entendi isso aqui. Ai. Ai. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Esse ato local contém conceitos e definições que regulam gestões documentais no gerenciamento de acervos arquivísticos públicos e privados. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 1. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e elementos de prova e informação. Artigo 3º. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas, a sua produção, transmissão, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando sua eliminação
ou recolhimento para a guarda permanente. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 9º. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante a autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera competente de competência. Os arquivos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. O decreto número 4.073, de 3 de janeiro de 2002, regulamenta a lei de 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e dispõe a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. O Conselho Nacional, CONAC, órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado no artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer a orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Decreto número 10.148, de 2 de dezembro de 2019, institui a Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos da Administração Pública Federal e dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, as subcomissões de coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal e o Conselho Nacional de Arquivos, e da outras proveniências. Lei 7.627. A Lei número 7.627, de dezembro de novembro de 1987, dispõe sobre a eliminação de atos findos de órgãos da Justiça do Trabalho e da outras providências. A Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso à informação prevista ao inciso 33 do artigo número 33º do artigo 5º do inciso 2 do parágrafo 3 da Federação, e altera a Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que revoga a Lei número 11.111, de 5 de maio de 2005, dispositivo da Lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e das outras providências. A Lei Federal número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas da conduta de atividades lesivas ao meio ambiente e das outras providências. Resoluções. Resolução 22 dispõe sobre as diretrizes para a avaliação de documentos das instituições de saúde. Resolução 10 da CONAC dispõe sobre a adoção de símbolos de ISO sinaléticas a serem utilizados no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos. Resoluções número 5, de 30 de setembro de 1996, dispõe sobre a publicação de editais para a eliminação de documentos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Resolução 7, de 20 de maio de 1997, dispõe sobre procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos da entidade integrante do poder público. Lei número 13.787, de 27 de dezembro de 2018, dispõe sobre a digitalização da utilização de sistemas informatizados para guardar, armazenamento e manuseio do prontuário do paciente. Conselho Federal de Medicina, resolução da CFM número 2.279, de dezembro de julho de 2020. Adota instrumento técnico de gestão de documentos de arquivo do Conselho de Medicina.
Resoluções número 40, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito de órgãos de entidades integrantes do Sistema Nacional SINAR. Resolução 42, a Resolução 42, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre a análise do papel reciclado no Brasil para a produção de documentos arquivísticos. Resolução da CONAC, Resolução número 44, de 4 de fevereiro de 2020. Dá uma redação de dois artigos, 1º, 2º e 3º, respectivos, anexo 1, 2, 3 da Resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014. Resoluções número 100, 1821, 2007, aprova normas e técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes autorizados à eliminação do papel e a troca da informação identificada e saúde. Vamos. E lá vamos nós. A lei 8.000, a lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional dos Arquivos Públicos e Privados. Este ato legal contém conceitos e definições que regulam questões fundamentais no gerenciamento de acervos arquivísticos públicos e privados. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, artigo 1º. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos como instrumentos de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Artigo 3º. Considera-se a gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 9º. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizado mediante a autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Artigo 10. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Decreto número 4.073, de 3 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei de 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivo Público e Privado. Artigo 1º. O Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Decreto número 10.148, de 2 de dezembro de 2019. A Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, subseções, coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal e do Conselho Nacional de Arquivos e de outras providências. Lei Federal 7.627. A Lei 7.627, de 10 de novembro de 1987, dispõe sobre a eliminação de atos findos dos órgãos de justiça do trabalho e da outras providências.
Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamenta o acesso à informação previsto no inciso 33º do artigo 5º do inciso 2, segundo, do parágrafo 3 do, do, do artigo 37, número 2, do artigo 206 da Constituição Federal, que altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que revoga a Lei número 11.111, de 5 de maio de 2005, dispositivo da Lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1998 e 10 outras providências. Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas das condutas lesivas ao meio ambiente e das outras providências. Resoluções número 22 dispõe sobre diretrizes para avaliação de documentos e instituições de saúde. Número 10 da CONAC dispõe sobre a adoção de símbolos ISO para sinaléticas a serem utilizados no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos. Resoluções número 5, de 30 de setembro de 1996, dispõe sobre a publicação de editais para a eliminação de documentos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Resolução número 7, de 20 de maio de 97, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do poder público. Número 13.787, de 27 de dezembro de 2018, dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e ao manuseio de prontuário de paciente. Conselho Federal de Medicina de Resolução CFM número 2279, de 30 de julho de 2020, adota instrumentos técnicos de gestão de documentos de arquivo Conselho de Medicina. Resoluções número 40, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, SINAR. Resolução número 42. Resolução 42, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre a análise do papel reciclado do Brasil para a produção de documentos arquivísticos. Resolução do CONAC, Resolução 44, de 14 de fevereiro de 2020, dá a redação aos artigos 2, 3, 1º, 2º, 3º, respectivos do anexo 1, 2 e 3 da Resolução 40, de 9 de dezembro de 2014. Resolução 1821/2007 aprova normas e técnicas concernentes à digitalização do uso dos sistemas de informação para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes autorizados para a eliminação do papel de troca de informação identificada em saúde.